Bom dia a todos, 6h30 da manhã, hoje é o dia 4 da nossa pequena série de 20 breves devocionais sobre ansiedade. Eu espero que esteja sendo edificante para a sua vida, consolador, confrontador, e assim a palavra de Deus continua a trabalhar nos nossos corações. Então, bom dia vovó Val, bom dia mãe Marina, bom dia Dani, Michael, Érica, Michele, bom dia Ana Lu, bom dia a todos que estão. Jason, bom dia. E daqui a pouco, bom dia Lian, bom dia Eliane. E assim nós começamos mais um dia refletindo na palavra do Senhor. Bom dia, Jaque, muito feliz que as devocionais estão sendo edificantes. E eu realmente espero que isso venha a ministrar no coração do povo de Deus, que embora resgatado por Cristo Jesus, ainda luta, com a ansiedade, os seus efeitos e muitas vezes debilitantes. Então eu espero que esteja sendo abençoador para você. Bom dia Marcos Felipe, Cláudia Saqueto, bom dia. Luciana Machado, bom dia. Bom dia Alexandre e Andréia. E vamos exatamente, o Joás colocou aí, tomar café com a palavra de Deus, exatamente, tomando um cafezinho e vamos que vamos, Vamos orar? E aí eu começo com uma pequena revisão do dia de ontem, também um pequeno esclarecimento sobre um termo usado. E aí nós já damos sequências no dia 4, falando um pouco sobre a nossa fraqueza e como nós somos limitados, fracos e limitados. Tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor pedindo clareza, pedindo discernimento, na completa dependência, ó Deus, de que se o Teu Santo Espírito não agir, vão ao nosso discurso, na completo reconhecimento de que se nossa mensagem não for Tua Palavra, vãs é a nossa retórica, e eu peço a Deus de que essa palavra seja edificante ao coração dos que ouvem, trazendo esperança, ó Deus, em meio às ansiedades do dia a dia, trazendo, ó Deus, consolo, em meio a tantas situações, ó Deus, que enfrentamos no dia a dia. Que o Teu Evangelho se torne mais uma vez claro e as suas implicações, apesar, ó Deus, daquele que o ministra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, no dia de ontem nós falamos um pouco sobre espírito e corpo. Eu comecei a devocional de ontem falando que somos espíritos encarnados. E eu reconheço aqui diante de vocês que essa talvez não seja a expressão mais precisa ou suficiente para comunicar o conceito bíblico que define o ser humano. Então, o estudo bíblico sobre antropologia, doutrina do homem é simplesmente fascinante e tem as suas implicações de como nós entendemos a ansiedade. A expressão usada ontem, então, tem apenas o objetivo de comunicar dois aspectos da natureza única do homem. A evidência bíblica, o texto bíblico, aponta para a unidade desses dois aspectos do homem como criatura de Deus. Então, quando nós olhamos inclusive o início da narrativa bíblica, da criação de todas as coisas, Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando Deus descreve, quando o texto descreve que Deus soprou nas narinas o fôlego de vida, o homem passou a ser alma vivente. É um ser unificado, corpo e alma vivendo e agindo juntos, corpo e espírito vivendo e agindo juntos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, no final da devocional de ontem, inclusive, nós vimos que ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova de dia em dia. Então eu não quero absolutamente fazer uma distinção de duas partes que a palavra de Deus apresenta como unificada e também não deixar de reconhecer de que existe um aspecto imaterial e um aspecto material. É assim que eu caminho na minha antropologia, no que eu entendo que o texto bíblico nos diz, e quando fiz referência então a espírito encarnado, de forma nenhuma é desprezando quem nós somos na nossa parte material, de forma nenhuma é dizendo que nós somos apenas espíritos pulando de vaso em vaso, é apenas dizendo e afirmando que existem dois aspectos e o texto bíblico afirma a união desses dois aspectos, nós somos alma vivente.
Por isso que em Provérbios capítulo 17, versículo 22 diz: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. E para os nossos propósitos, enquanto caminhamos na reflexão sobre ansiedade, é importante reconhecermos o impacto que o aspecto material, o aspecto imaterial tem, e eles exercem um com o outro, porque nós somos um. Tá bom? Então, Jesus Cristo não nos redimiu da nossa humanidade. Jesus Cristo está nos transformando da nossa pecaminosidade, redimindo nossa humanidade, nos libertando da nossa pecaminosidade, tá bom? Bom, a passagem de hoje é 2 Coríntios capítulo 4, versículos 7 a 10. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 7 a 10. Mais uma vez, nós voltamos para a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, e nesse texto em particular nós vemos o apóstolo Paulo descrevendo o aspecto muito singular da nossa humanidade, da nossa condição, pelo menos nesse momento da história da redenção. Diz o seguinte, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 7 a 11. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. O texto nos ajuda a entender e reconhecer que no dia a dia muitas de nossas fraquezas, muitas de nossas ansiedades diárias, vêm de nossas limitações como ser humano. A Bíblia reconhece que nós somos fracos, mas ela aponta para uma razão para isso. E quando nós entendemos e compreendemos a razão porque Deus nos projetou dessa maneira, nós somos tomados de esperança. Nos versos de hoje, o apóstolo Paulo descreve circunstâncias que estão cheias de grande angústia, enquanto lhe lembra da obra e o propósito do poder divino nele. O contexto todo, o apóstolo Paulo reconhece suas angústias, algumas delas debilitantes, e podemos colocar nesse pacotão ansiedades. Cristãos são vasos de barro, vasos comuns, potes terrenos. Talvez seja difícil nós reconhecermos uma porção das nossas limitações, mas é interessante quando andamos com irmãos, andamos com pessoas que têm deficiências físicas e são constantemente lembrados de suas limitações. Parece que eles são mais cônscios dessa realidade, mas o fato é que também nós experimentamos enfermidades. Somos constantemente lembrados, principalmente no contexto de uma pandemia, de nossas limitações. Mas existe algo dentro de cada um que colocou a sua fé em Cristo Jesus. Existe uma esperança, existe um tesouro. E esse tesouro, o Evangelho, toma lugar em pessoas fracas e caídas que sabem que precisam do Senhor. Muitas vezes nós desprezamos as oportunidades que existem no contexto de ansiedade, porque estamos mais voltados em alívio do que compreender os tesouros do Evangelho em vasos frágeis. Nós não gostamos da nossa fragilidade, nós queremos força, nós não gostamos de nossa finitude, nós queremos a eternidade, nós não gostamos de sermos transitórios, efêmeros, nós queremos durabilidade, que o nosso nome ecoe na eternidade. Então encarar nossas fraquezas nos faz fugir delas. Quando encaramos nossas fraquezas, queremos fugir delas e deixamos de desfrutar de algo muito precioso em meio àquilo que Deus está fazendo, inclusive em nossas ansiedades. Nossa necessidade, então, nossa dependência, significa que a vida de Jesus também pode ser manifesta através de nós. Uma vez que nossas lutas dão oportunidades para glorificarmos a Deus, nós devemos então dar as boas-vindas às nossas fraquezas e conforme nós somos disciplinados, treinados e retreinamos, nos agarramos à promessa de sua presença duradoura.
Olha que conceito diferente de enxergarmos nossas fraquezas e muitas delas manifestas em nossas ansiedades. De não simplesmente com causa de repulsa, não estou aqui pregando de forma nenhuma um masoquismo cristão, mas de dar as boas-vindas não porque elas são em si, mas pelo que elas produzem em nós, dependência do Senhor. Então pare e pense como que as suas fraquezas glorificam a Deus. Nós, quando pensamos em glorificar a Deus, nós temos uma mentalidade muito heróica, muito centrada em nós mesmos, de que eu faço e aconteço, mas deixamos de perceber de que glorificamos a Deus, inclusive, principalmente em nossas fraquezas, deixando evidente que é o Senhor quem age. Então isso nos leva, obviamente, a nos agarrar nas promessas de Deus. O salmista, no Salmo 103, versículos 13 e 14, diz o seguinte, Salmo 103, versículo 13 e 14. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Vou ler para você de novo o versículo 14. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus conhece as nossas fraquezas. Por quê? Porque Ele nos fez dessa forma, do pó. Ele projetou limites em nosso hardware, nossos corpos, nosso software, nossas almas, para nos treinar e confiar em sua suficiência, não em nossa autossuficiência imaginária. Ele fez assim de tal forma que venhamos a desejar a vida além dessa vida, a vida com o Senhor. A forma como Deus nos criou nos leva e nos aponta a dependência nele. Porém, ter um relacionamento com o Senhor, ter a vida eterna, não é simplesmente um passaporte grátis carimbado para o céu. Jesus Cristo nos prometeu uma vida em abundância, João capítulo 10, versículo 10. É óbvio que nossos desejos e cobiças traduzem isso de acordo com a prosperidade terrena, material, aqui e agora. Mas existe um aspecto que nós já desfrutamos de gozo, de alegria, de paz, aqui e agora também. A esperança que nós temos em Cristo não pode ser extinta, não pode ser tirada de figura. Nós não temos que sucumbir à escravidão da ansiedade. Porque Jesus Cristo prometeu vida e vida em abundância. Então existe uma paz interior disponível a partir de Jesus que não pode ser encontrada em nenhum outro lugar. Foi exatamente isso que Jesus ministrou aos discípulos em João capítulo 14, versículo 27, num contexto em que eles se mostram ansiosos diante da partida, ou melhor, do anúncio da partida que Jesus faz. E ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nós como almas viventes, com esse corpo, com essa alma, espírito, que possuem fraquezas e limitações, nós não vamos continuar assim até a morte. É fato que um dia, pelo agir e a consumação da obra do Senhor em nossas vidas, nós vamos receber um novo corpo, nós vamos receber na ressurreição corpos novos, imperecíveis, que vão deixar todas essas fraquezas para trás. Até lá, todos aqueles que têm essa esperança permanecem firmes naquele que é o nosso Redentor. O Senhor vai nos ajudar a aprender a lutar contra o medo, contra a agitação interna que chamamos de ansiedade, ao colocar diante de nós uma esperança futura. A esperança futura nos foi dada para mudar o nosso presente. Informações acerca do que o Senhor vai fazer na consumação da história veio para o consolo do seu povo no presente. Então anime-se, encoraje-se no fato de que em meio às nossas ansiedades, sabendo do que o Senhor já nos revelou e disse sobre a nossa redenção completa em Cristo Jesus, com novos corpos imperecíveis, glorificados, nós que temos essa esperança, iremos nos purificar e constantemente direcionar nossa atenção e coração para o Senhor. Então eu pergunto para você, diante das suas ansiedades e algumas inclusive debilitantes, você recebe ou rejeita as suas fraquezas? Sua experiência de ansiedade é marcada muito mais pela rejeição das circunstâncias que trazem à tona o seu coração ansioso,
Ou a sua experiência de ansiedade recebe das boas-vindas as circunstâncias que mostram quão fraco e limitado você é, evidenciando o tesouro que é Jesus Cristo, o tesouro do Evangelho. Considere como que a sua vida com Jesus pode se manifestar em suas lutas hoje mesmo. Então reflita mais uma vez, conforme você aceita suas fraquezas e limitações, lembre, somente Deus é forte. Às vezes nós assumimos uma postura de Rocky Balboa no ringue da luta final, de que não importa o quanto que você bate, mas o quanto que você apanha, não é? E constantemente estamos buscando força em nós mesmos. Abaixa a guarda. Lembre-se que só Deus é forte. Provérbios 18:10 diz o seguinte: torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Reflita, de que maneiras você não tem respeitado suas limitações? Reconhecer que somos fracos e limitados, por vezes, significa também reconhecer nossas limitações, aprender a dizer não, e aí é um outro assunto que eu sei que a gente pode desdobrar, quem sabe futuramente, sobre temor a homens, não é? Você se comprometeu com muitas tarefas e hoje se vê aflito tentando cumprir todas elas, dentro de prazo. Será que você passou dos limites financeiramente e hoje fica ansioso com a chegada de cada novo boleto? O que está lhe estressando? Ou melhor, quais são as circunstâncias que têm trazido à tona sua ansiedade? E diante dessa reflexão, eu convido você a fazer uma oração, a refletir. Algo como: Senhor, obrigado por ter me feito com fraquezas. Eu sou um vaso de barro. Ajude-me a respeitar as minhas limitações que o Senhor projetou para minha mente e para o meu corpo. Mas obrigado também, por causa do Evangelho, a vida poderosa de Jesus que vive dentro de mim. Ajude-me a andar em dependência de Jesus para que Ele seja cada vez mais visível através da minha vida. Jesus Cristo não nos libertou de nossa humanidade efêmera, transitória. Jesus Cristo nos redimiu de nossa pecaminosidade e está nos transformando à luz não do primeiro Adão, mas do segundo Adão. E enquanto aguardamos a consumação da ressurreição, a consumação da nossa transformação, sejamos humildes, reconhecendo nossas limitações de mente e corpo, abraçando as fraquezas que o Senhor nos deu como uma oportunidade para desfrutar da sua força. E eu espero que assim você seja encorajado. Deus com certeza está administrando situações ao longo do nosso dia para reconhecermos mais uma vez nossas fraquezas. Talvez você encerre o dia tentado a dizer que se você tivesse mais 12 horas você cumpriria todas as suas tarefas. Abrace suas fraquezas. Coloque a cabeça no travesseiro no final do dia hoje, descansando de que o Senhor é a nossa força e que em nossas fraquezas Ele evidencia o seu poder. E vamos aprender a descansar. Amém? Vamos orar? E aí nós retomamos nosso dia, né? Que Deus abençoe você. E glória a Deus pela palavra dele. Um vaso de barro trincado, cadeirante. Deus abençoe você, Silgene, e o seu testemunho e a sua alegria em meio às suas limitações e dependência do Senhor, tá bom? Amém e amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor pelo lembrete de que somos vasos de barro. Eu te louvo a Deus pelo poder do Evangelho, eu te louvo a Deus pela força em Cristo Jesus. E que isso ecoe no nosso dia, ecoe, ó Deus, durante nossa semana. Teu Santo Espírito imprime isso em nossos corações, nos dando firmes passos de confiança no Senhor. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser, às 6h30, refletindo no nosso dia 5, na nossa série de pequenas devocionais. Rocky Balboa entrega a idade. Fato. Fato. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.